E aí crianças, tudo bem? Como que vocês estão? Tia Raine tá sentindo muita saudade de vocês, mas a Tia Raine tá aqui hoje pra gente aprender um novo versículo da Bíblia. E o nosso versículo de hoje, ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 33. E o nosso versículo fala: você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. Bom, crianças, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Hoje a gente vai falar sobre o perdão. Mas afinal, o que é o perdão? Bom, o perdão é o ato da gente perdoar alguém que nos ofendeu, que nos machucou, ou até mesmo que nos fez alguma coisa que a gente não gostou. E por quê? Por que nós devemos perdoar? Em primeiro lugar, a gente deve perdoar porque é um mandamento do Senhor Jesus. É uma ordem do Senhor Jesus. Quando o papai ou a mamãe fala, filho ou filha, vai ali, leva o lixo, vai ali brincar com seu irmão. Isso é uma ordem. E por ser uma ordem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que obedecer. Da mesma forma, a gente deve obedecer aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, aquilo que o Senhor Jesus nos fala. E o ato de perdoar é uma ação condicional. Mas o que é uma ação condicional, Tia Raine? Eu ainda não entendo isso. A ação condicional é assim. O Senhor Jesus, ele nos ensina que ele nos perdoa quando nós perdoamos o nosso coleguinha, o nosso próximo. Então, se a gente não perdoa aquela pessoa que está próxima de nós, como é que o Senhor Jesus vai nos perdoar? Agora, eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês. Depois que a gente ouvir a historinha de hoje, que a gente escutar aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, como é que será que vai estar o nosso coração em relação à prática do perdão? Será que nós temos praticado com frequência o perdão? Ou será que a gente não anda praticando, que às vezes as pessoas nos machucam e a gente fica com raiva, a gente guarda aquilo no nosso coração? Como é que anda o nosso coração em relação a isso? E para terminar, a Tia Raine queria falar para vocês que assim como nós recebemos o perdão do Senhor Jesus, nós também devemos perdoar. Por que nós devemos perdoar? Porque o Senhor Jesus, ele tem compaixão de nós. Ele olha para nós com o seu olhar de misericórdia. E da mesma forma que ele nos olha com compaixão, que ele tem esse amor por nós, nós também devemos sentir esse amor pelo nosso companheiro, pelo nosso colega ou pelo nosso próximo. Nós também devemos perdoar aquele que está próximo a nós. Então a Tia Raine espera muito que vocês estejam praticando o perdão. E que assim como o Senhor Jesus nos perdoou, nós também possamos estar perdoando ao nosso próximo. Um beijão e até a próxima! Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Enquanto não perdoamos, o coração doente está, e assim alegria e paz não podem encontrar um lugar. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma história muito legal para contar, que está lá em Mateus, capítulo 18, a história do credor incompassível. Essa história aconteceu num palácio e ela foi assim. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos.
Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Poxa, crianças, que coisa triste, não é verdade? Aquele homem não percebeu quanto o rei, Deus poderoso, perdoou ele de todas as suas dívidas. Mas vendo o seu amigo, que devia uma quantidade muito menor, foi cobrar dele. Sabe, a mesma coisa acontece conosco. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Os pecados que a gente já fez, os pecados que a gente está fazendo, os pecados que um dia a gente ainda vai fazer. Tudo isso foi pago num preço muito grande. Foi pago um preço na cruz, o próprio sangue de Jesus. Mas sabe, muitas vezes a gente recebe o perdão de Deus e não dá o perdão para as outras pessoas. A gente não perdoa as outras pessoas. Sabia por que às vezes a gente não perdoa as outras pessoas? Porque a gente acha que aquela outra pessoa fez uma coisa que a gente não faria. E isso é mentira. Todos nós somos sujeitos a fazer coisas erradas. Todos nós somos sujeitos a pecar. E se Deus nos perdoou em tudo, nós também devemos perdoar aqueles que nos devem, aqueles que fazem coisas ruins conosco. Isso não é fácil. Por isso nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados e pedimos para que Deus nos dê força para perdoar os outros. A oração do Pai Nosso diz: perdoamos os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, muito obrigado por essa parábola que conta do poder que o Senhor tem de nos perdoar e a força que o Senhor pode nos dar para perdoar aqueles que nos devem. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima vez.